Paragominas, boa noite. Parazão todo que nos assiste, o Brasil e o mundo, né? A nossa live, a Semana de Paragominas, toda sexta-feira, 19 horas, pelo Facebook e pelo YouTube. É uma forma da gente ver os assuntos da semana que aconteceram em Paragominas, sempre resgatando a história rica de Paragominas desde a sua fundação até os dias de hoje. A gente não cansa nessa live de enaltecer o que muito nos orgulha, que é essa Paragominas. E hoje, dia 22 de março, nós, inclusive, eu quero mandar um abraço especial aqui para o pessoal do kart. Nós temos em Paragominas mais uma inovação no Pará. Paragominas já produziu muitas inovações, desde a sua abertura da Belém Brasília, a pecuária nossa era da estrada, não era nem de Pichuna nem de Paragominas, da estrada, que foi um fato extraordinário, diferente da pecuária do Marajó. Depois nós tivemos aqui o polo madeireiro nosso, que foi um dos maiores da América, talvez do mundo, que serviu de modelo para outros municípios. Depois a gestão municipal nossa, de 97 para frente. Depois a agricultura, que começou no Pará, aqui em Paragominas, a primeira soja, em 97, a primeira safra. A própria forma que a Vale do Rio Doce implantou esse projeto conosco, de uma forma diferente do que foi em Parauapebas, Canaã, sem nenhum impacto negativo social, só positivo. Piscicultura, né? O polo moveleiro. Paragominas sempre inovou. Nós não somos melhores nem piores do que os outros municípios, não. Nós só somos diferentes. E nesse negócio do kart, que eu estive lá no sábado passado, lá no quilômetro 15, prestigiando um campeonato paraense de kart. Foi no dia 15, na sexta-feira, e 16, no sábado. Mais uma demonstração de união de Paragominas. 72 sócios se uniram, cada um botou a sua cota de capital e construíram um belíssimo empreendimento único no estado do Pará, que é o kart de Paragominas, o clube. Parabenizar, então, o Flávio Carminati, que foi o líder dessa iniciativa e que foi congregando outros 70 e tantos sócios. E tem gente que não é só de Paragominas, não. Tem gente, eu vi amigos meus de Rondon do Pará que investiram aqui, sócio do kart, do clube, onde cada um compra o seu kart. E uns gostam de pescar, outros gostam de passear, outros gostam de futebol, outros gostam de baralho, né? E aquele grupo lá gosta de kart. Uma coisa bonita, diferente. Um empreendimento de primeira linha, né? Banheiros, restaurante, aquela varanda bonita ali de você assistir aquela corrida da reta ali, né? E até crianças. Eu vi garotinhos de 6, 7 anos de idade, só vi o capacetezinho dele em cima de um kart baixinho, zoom, ali, sem nenhum acidente, né? Um monte de regra. Eu vi lá a Federação Paraense de Kart, tirando o pessoal lá de dentro das oficinas, lá onde monta, onde entra para sair e chegar os carros. Por isso que Paragominas é diferente. Parabéns, Flávio, parabéns a todos que fazem esse lindo clube do kart de Paragominas. Que, aliás, hoje é o único clube de kart do Pará, que não deve nada a nenhum outro estado brasileiro onde tem também essa competição. Essa é a Paragominas que nos orgulha. Bom, a nossa live toda semana traz um entrevistado diferente que, ao vir contar a sua história de vida aqui, da sua família, vai nos trazer um pouco da história de Paragominas. Esse é o intuito dessa live. Hoje, a gente, com muito prazer, recebe aqui a visita do nosso entrevistado, Gilberto Ferreira Gonçalves. Gilbertinho, muito conhecido de todos aqui. O Gilberto, 57 anos de idade, nasceu já aqui em Paragominas em 67, veterinário, já foi diretor do Sindicato Rural de Paragominas por 15 anos. Gilberto é filho do Tião Mineiro e da Eunice Ferreira Gonçalves. Tião Mineiro, para quem não sabe, não foi um dos pioneiros, não. Eu acho que, pela minha conversa com o Gilberto aqui, ele vai contar detalhadamente, foi o pioneiro. Gilberto, obrigado por você ter vindo aqui. A gente já trouxe a Ilza, já trouxemos Gastão Carvalho, já trouxemos tanta gente já que cada
cada família tem a sua contribuição na história de Paragominas, mas eu queria já te provocando para você contar um pouco, mesmo você tendo nascido em 67, ter já começado a entender o que era a gente, o mundo, lá com 6, 7 anos de idade, já por volta de 73, 74. O teu pai, que faleceu no ano 2000, né, o Tião Mineiro, lendário ele, que não sai da memória da gente, o teu pai da padaria ali, no jipinho dele, era o Jeep 57, aquele que era o 64, sei lá. 63, 62, aquele jipinho, é por ali. Por isso que nós teríamos, você principalmente, certamente, deve ter assunto aqui para fazer várias lives, né? E a gente vai tentar condensar aqui. Mas antes de nós começarmos a gravação, eu fiquei muito impressionado de você me contar alguns detalhes que eu não sabia, né? E eu quero que você se apresente aí para esse público que nos assiste e nos conte logo o início, quer dizer, o que você sabe da chegada do teu pai aqui e até quando você foi para Belém estudar. Me conta essa primeira fase aí que você, filho do Tião Mineiro e da Nice, você com certeza deve ter muita coisa para nos contar. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E é sempre muito importante para a gente que é e se sente paragominense, transmitir isso para essa turma jovem, essa equipe que vem aí junto, Sidney. Eu acho que o tanto quanto o Paragominas construiu para mim, eu gostaria que construísse para essas outras pessoas também. E falar do Tião Mineiro, às vezes a gente fica até emocionado, É emoção mesmo. lembrar disso tudo. Papai chegou aqui em 58. 58, 58. Pois é, Não existia nem Belém Brasília. não tinha estrada. Não tinha Ele estrada. chegou antes da estrada ser Antes da aberta. estrada Belém Brasília estar Olha, aberta. esse é um fato que eu não sabia. Pela picada feita pelo Célio Miranda. Do Rio Capim para Do cá, Rio de pé, Capim para cá, de pé. onde com seria toda o essa história. picadão da Belém Brasília. Nesse caso, da PA 256, né? 256. Da PA 256. Isso anteriormente, um irmão dele veio, adquiriu propriedades, áreas de terra, documentos junto ao governo e voltou para Minas e lá reuniu a família e decidiu: Tchau, Mineiro, é tu que vai para Paragominas. Vamos investir naquela região. De onde lá, Gilberto, eles são O lá? papai é São Pedro do Suaçuí, próximo a Governador Valadares, a região dele. Ele lá mexia na roça, tinha sitiante, mexia com sítio, plantios, coisa pequena, andou E rodando o por que será que garimpo. influenciou eles virem para Paragominas? O que foi assim? O papai teve um tempo lá que ele contava pra gente que andou rodando por garimpo, por um canto e outro, no objetivo de ganhar dinheiro. E chegou essa novidade do Pará sendo evoluído, essa nova fronteira. E feito o convite pelo irmão, ele não negou e de Veio. lá se veio. Vieram para. Tem uma parte da história que a gente acaba perdendo um pouquinho, porque pelo lado sistemático, até fechado do papai, para quem conheceu ele durante muito tempo, algumas informações, até pela gente inabilidade de estar escrevendo, de ter tudo isso, a gente acaba perdendo. Mas vieram de avião até certa parte próxima a São Miguel do Guamá. De São Miguel do Guamá vinha aonde é a balsa do Rio Capim hoje de barco, e lá pegaram a picada do Célio Miranda para poder chegar aqui. Foi quando ele tomou posse dessa área, onde hoje é o Flamboyant e atualmente o bairro Tião Mineiro, onde ele marcou o ponto dele. Onde ele criou o primeiro núcleozinho para poder Roça derrubada. roça derrubada, plantio de macaxeira, plantio de milho, plantio de arroz. Ele conta essa dificuldade de plantar o arroz, de derrubar, de produzir, naquele tempo, queimando tudo direitinho, mas para começar essa produção. Deve ter tido algumas outras famílias junto aí que você não. Olha, essa Deve ter parte tido. é onde a gente perde um pouquinho, Sidney, de Seria conhecer muito quem seriam interessante, essas né? outras A pessoas gente ter um que também registro disso, né? conviviam nesse tempo. Antes, eu estou falando de coisa de antes de chegar a abertura da estrada na mata. Aham. O que ele contava pra gente é que o posicionamento que ele ficou acabou sendo tão estratégico que todo mundo que chegava, ele usava a expressão: o quintal da minha casa era o hotel de todo mundo. Ia atravessava o riozinho Paragominas, do outro lado já tinha a casa dele e ali onde ficava.
Então, isso tudo veio crescendo, ele naquela maneira dele ser, é, muito direito, muito honesto, porque se você ser exemplo, você é exemplo produzindo, mas você é exemplo com o teu caráter, com a tua personalidade. E foi o jeito que ele fez. E assim veio, foi passando do tempo, começou a criação de gado, até no primeiro livro da professora Glaucia conta que uma das primeiras cabeças de gado introduzidas na região foi por ele, criação de aves, pocilga montada no tempo. Então, sempre com essa ideia do produtor rural, de estar ali no Aí campo, a sua mãe, depois com o seu Dete, ela é, veio bem depois, né? Nisso veio o irmão adquirir essas áreas, ele chegou, tomou posse desse pedaço. No início, ele conta que era 19 alqueires, a primeira posse dele, onde é ali hoje o bairro Flamboyante, é o Mineiro. Certo. E daí ele começou essa produção, foi adquirindo mais áreas. O irmão, que já tinha adquirido outras áreas, que era um pouco mais distante, e eles começaram essa produção. A mamãe, mais o seu Deusdete, já chegaram aqui em 63. Então seu pai já E estava aqui há o uns papai 5 já anos, né? estava aqui já há uns 5 anos. Eles vieram de Minas, regiões próximas, mas já se conheceram aqui. Ah, só aqui que eles Só conheceram. conheceram Ah, aqui. eles não eram do mesmo lugar. Como a casa dele era o quintal, o quintal dele era o hotel de quem chegava, o velho Odete chegou e acampou no quintal Entendi. do papai. Ah, E aí, ali convivendo, que eu sei que com o seu Dete veio o Geso e o veio Geso, o Edivar. o Edivar também veio naquele tempo, É, é. Porque o velho Deusdete, quando veio ele, a dona Rita, Dona e a Rita, sua família que veio junto, exato. aí eu Mas já participou mas aqui, eu já pensava que comentou eles bem. tivessem vindo no mesmo lugar de Minas. Não. Não, O seu pai não. conheceu eles aqui. Aqui. Quando o Interessante. seu Deusdete chegou, que É quando o seu rico. Deusdete veio, ele já veio pela Belém Brasília. Uhum. 63, a Belém Já estava Brasília já aberta, estava já. aberta. Já veio Transitando, pela né? Belém Brasília, já transitando, e veio e foram Uhum. ficar ali, esses daí. Interessante. Aham. Aí eles casaram quando, o teu pai? O papai casou em 67, começo de 67. Só que nesse meio caminho teve os outros irmãos, porque a família, papai é uma família de 8 irmãos, 5 homens e 3 mulheres. Uhum. E quando os outros irmãos vieram também para plantar raiz e produzir aqui, não reconheceram Paragominas como o futuro deles. Resolveram voltar. E nesse período comercializaram a parte que pertencia a cada um, pegaram, retornaram e o papai ficou. Esse retorno dos irmãos dele foi em 63, ficando aqui, porém, 2 irmãos, o Joãozinho e o Kim. O Joaquim Alves Gonçalves, que morava aqui em Paragominas, e o João, que morava no Castanhal. Os 3 ficaram, os outros retornaram. Isso, início de 67. Eles casaram em março de 67, papai e mamãe, e eu já nasci final de 67. Tudo bem. Aí o município criado em 65, né? Aí começa 65, toda a trajetória, né? toda a trajetória. Então, nesse meio, ele estava junto com todas essas criações, todos esses movimentos, início de sindicato rural, que foi nessa fase, na tempo era associação rural, né? Início das A exposições. padaria capixaba que era dele antes, não era? Não, a padaria capixaba, isso já bem na frente, ela era de um terceiro. Esse Uhum. terceiro teve que se mudar de O Paragominas, Oscar, né? o Oscar Ferreira, Oscar Ferreira. passou para o meu tio Joaquim Gonçalves, Isso, e ele não quis tocar, o papai assumiu. Mas isso. isso já em 81, 82, já muito na frente. Exatamente. É, Eu me lembro disso. teve, Eu me teve, lembro do teu teve. pai na padaria lá. Aí foi quando a mamãe assumiu. Só que bem atrás teve a fase dele como tirador de leite, que aquela propriedade ali a gente movimentava as vaquinhas, tirava o leite, é da onde saía a subsistência. Produzia o queijo, produzia a farinha da mandioca, plantava o arroz, plantava o milho, e assim ele conseguiu criar essa família que existe hoje. Nós queremos ainda, Gilberto, fazer a terceira edição do livro de Paragominas. Infelizmente, a professora Glaucia faleceu há 3 anos atrás. Ela que fez a primeira edição em 88, a segunda no ano 2000, e estava reunindo todo o material com o nosso apoio para fazer a terceira edição. Ela veio falecer agora em 2021. E a gente precisa fazer edição, né? E eu tenho certeza que a tua família, a do Sodete, né, que já até faleceu também,
A gente precisa que todas as famílias de Paragominas e pessoas possam recuperar o que tiver de fotos, jornais, documentos, para que a gente possa, quando a gente for fazer a terceira edição, nós estamos com um grupo aí de voluntários apoiando isso, fazer um livro rico de detalhes, porque a história é muito rica, né? Cada família deve ter muita coisa para contar, né? Sidney, nas oportunidades que a gente tem hoje, talvez a gente valoriza isso muito mais. E até um deixa e um salto à frente para os jovens de hoje sempre lembrarem disso, não esqueça desse passado, do tanto quanto foi importante, tanto dessas famílias anteriores, como das suas próprias famílias, para que futuramente saibam lembrar. Aí voltando lá atrás, nas conversas com o papai, sempre Isso. tinha isto, dele comentar, entre aspas, o sofrimento e a vida aqui, que na realidade não foi sofrimento, não foi, a gente usa a expressão aventura, não foi aventura, foi um querer dele, e a gente tem que acreditar nisso, de que vem para produzir, vem para ajudar, vem para evoluir, como os outros vieram depois, e assim ajudar o crescimento desse município Mas que a eu gente vejo gosta também, Gilberto, tanto. uma coisa importantíssima, é o seguinte, eu conheço o Pará bastante, muitas cidades, muitas sociedades, e eu digo que Paragominas é uma sociedade diferente, graças ao quê? Na minha visão, as famílias que se encontraram aqui e foram formando aquela vilazinha, aquela cidade, e foi chegando mais gente. E esse patrimônio social nosso hoje, esse patrimônio empreendedor, esse patrimônio profissional, tudo decorre de quem chegou aqui e trouxe seus costumes, e Aham. trouxe seu comportamento, o respeito, a consideração, sabe? Então, essa história do início, quando você conta do teu pai aí, eu fico maravilhado dele, do seu Juquinha, de tanta gente de São Inocêncio. Então, tem um exército Aham. de pessoas que a gente precisa sempre lembrar, né? Mas Abimael, enfim, Célio Miranda, mas o que eu acho assim maravilhoso é que mesmo pessoas analfabetas ou semi-analfabetas eram pessoas do bem. Teve problema de violência aqui também, teve a fase da Paragobala, tudo isso eles passaram. Aí quando fala Paragobala, eu tenho sempre a dizer, eu conto na mão dos dedos de uma mão, quem morreu inocente, Sidney. Também tem Eu isso. não aceito Paragobala. Eu, como paragomilense, não Muito aceito bem, Gilberto. Paragobala. Muito Não, bem. não tem, Sidney. Normalmente, aquelas mortes que aconteciam eram acontecidos em outra cidade, em outra região, que estavam aqui como forasteiros. Fazendo acerto de conta. Acerto de contas. Eu, particularmente, eu não concordo com o termo Paragobala Pois exatamente por isso. é, essa E aí, sociedade. se a gente for voltar um pouquinho, esse patrimônio humano que nós recebemos não foram de aventureiros. Foi quem acreditou, né? Foi que No acreditou. É trabalho, por né? isso que Paragominas é o que é, É, Sidney. exatamente. É por isso que a gente. Por isso que tem um kart hoje e vai para frente tão Quantas rápido. vezes teu pai voltou em Minas Gerais depois que ele veio aqui? Nenhuma, Sidney. Nenhuma, Sidney. O Tião Mineiro Não veio, voltou. Ele não voltou em Minas nunca Gerais. voltou lá. Nunca voltou em Minas Gerais. Vem em 57, 58 para cá. E aqui ficou e nunca mais voltou. O máximo que ele saiu daqui foi para ir no Goiás comprar gado, comprar semente, alguma coisa para poder trazer para Paragominas. Interessante. Ir em Belém para poder Isso é regularizar são terra, coisa raízes, desse né? tipo. Raízes, né? É. Então, é umas curiosidades. Às vezes a gente teve a oportunidade, enquanto adolescente, de sair com a minha mãe, retornou a Minas várias vezes, e nós fomos Mas juntos. ele não. Aí convidava papai, vamos conhecer sua região. Não, meu filho, estou no meu lugar. Aqui é o meu canto. Se eu já vim de lá, porque aqui é meu canto e aqui ele queria ficar. É uns pensamentos, é por isso que eu digo, é um patrimônio. É um patrimônio de cultura, um patrimônio de pessoas que fazem com que o Nos nosso orgulha, município, Gilberto, que isso. fazem com que o nosso Orgulha, né? município. E não só aqueles primórdios, mas todos os outros que aqui vêm. Porque cria um exemplo. E esse exemplo passa a ser seguido. O homem É é por isso que produto a gente do não pode meio. perder. O A homem gente é não produto pode do meio. perder esse meio bem criado e bem feito. É Que a isso. gente, se não desviar dele, Sidney, Paragominas dentro de breve vai estar muito E aí, além. Gilberto, aí você foi para o teu curso em Belém já na década de É, 80. porque aí nascido em 67, eu estudei em Paragominas, onde hoje está se construindo do lado da panificadora Capixaba uma farmácia. Ali Isso. tinha uma escola, era Santa Terezinha, Dos padres, né? era dos padres. É. Eu fiz da primeira à quarta série ali, Tá. e da quinta até o segundo ano do segundo grau na Fundação Bradesco. Eu fui da primeira turma da Fundação Bradesco em 77,
quando a Fundação Bradesco veio para Para quem não Paragominas. sabe, a Escola Fundação Bradesco inaugurou em 75, né? 77. 77. Se eu não me engano, 77, que eu fui da primeira turma de 77. Eu vou te confirmar isso, mas é isso. Foi uma coisa extraordinária. Para nós, uma escola inovadora no tempo e até hoje inovadora dentro da nossa realidade. Depois a Escola Nova, que a Marisa fundou. Aí nós tivemos o privilégio de fazer parte da primeira turma do 5º ano no tempo. Aí no ano seguinte, abria o 6º ano e a gente fazia parte até concluir o 2º ano do 2º grau. Aí saímos para Belém para poder fazer cursinho, convênio no mesmo tempo e prestar faculdade foi quando nós fizemos em 85. Ficamos em Belém. Veterinário, né? Para o curso de veterinário. Você fez no o quê tempo, Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, que hoje é a UFRA. UFRA. Antigamente era a Faculdade de Ciências Agrárias, hoje é a UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. Isso. Aí cursamos ela de 84 a 90, final de 90, 91 nós concluímos e retornamos para Paragominas. 92 você já estava aqui de volta? 91 eu já estava aqui de volta, 91 eu já estava no sindicato como coordenador técnico da parte de exposições. Ficando no sindicato, como tu comentaste, 15 anos, que foi de 91 a 2005. A gente junto com, inclusive o senhor no tempo, foi diretor de lá também, quantos outros lá estiveram, ajudando e participando desse processo de evolução de Paragominas. Eu digo assim, Gilberto, que é muito interessante quando a gente aborda, cada entrevistado que vem aqui conosco, comigo, traz a sua visão, a sua vivência da história, a sua visão, né? O que passou, o que foi importante, né? Por exemplo, coisas assim. O Vitório da Selpa, quando veio aqui, falou que no dia do aniversário dele foi o dia do acidente daquele ônibus que morreram 73 pessoas ali. O maior acidente rodoviário do Brasil até hoje. Onde morreram mais gente no acidente rodoviário no Brasil foi aquele acidente ali em julho de 74, né? Eu até comentei na última live que a primeira vez que eu vim no Pará, eu vim passear com os amigos adventistas que vieram até no grupezinho e não cheguei a Paragominas. Dali nós fomos para Vila Rondão, Marabá, Altamira e tal. E tinha acontecido aquele acidente há 2 meses antes. Eu fui lá nas cruzes, lá, né? Mas enfim. E aí, Gilberto, você voltando, você já caiu em campo na questão da pecuária. A pecuária nossa, Gilberto, vamos falar um pouquinho agora? Antes de entrar na pecuária, Sim. só colocar um parêntese. Na hora que a gente fala da situação da lembrança do Nego Vitório, né? Com bastante carinho. Isso. Aniversário de Paragominas também me traz lembranças boas e ruins. O boas por ser aniversário. E o ruim que o papai faleceu dia 22. Foi sepultado dia 23. 23 de janeiro. De 2000. De 2000. Aniversário de Paragominas, dia 23. Eu era prefeito. Foi no mesmo Então, é do tipo da coisa Deus que vai ficando, vai marcando. Ele já faleceu que idade, o Tião? Papai de 25, 2000, 75 anos. 75. Tava bem, né? Tava bem. O que foi, Gilberto? O papai teve um quadro de diverticulite. Foi operado e houve complicações no processo cirúrgico. Da sala de operação já para UTI, da UTI já informação. Foi uma coisa muito rápida, né? Muito rápida. É daquele que ele sempre dizia: se tudo eu puder fazer para não incomodar o jeito dele, que a jeitinho quietinho. Os que mais conheciam sentar naquele banquinho da padaria, cruzado a perninha, e ali quietinho, o jeitinho. E o jipinho dele. E o jipinho dele parado da frente. Aí tem as histórias, Sidney, que era 2 jipes. Era um rodando e outro na oficina, de tanto que ele batia. Sem brincadeira. Aí tem até uma história que eu contei pro Sidney antes, que tem alguns amigos que comentam de um acidente que houve bem em frente à entrada lá de casa. Aí diz que ele saiu. Aquele trevozinho hoje. Não, na realidade, para frente do trevo um pouquinho tinha a ponte onde atravessava, um pouquinho para frente do trevo. Diz que ele saía daqui do centro, chegava e já dobrava direto. Veio um carro, era um rapaz da Selectas até, e bateu nele. Aí diz que ele saía e dizia: você não sabe que eu dobro aqui toda vez. Ele virando na contramão, que ele dobrava lá toda vez, o rapaz tinha que entender que a casa era dele, o caminho era dele, tinha que parar, Sidney. Bacana. Aí tem alguns amigos que comentam isso comigo até hoje, dessa brincadeira, mas o fato ocorreu. O comentário não estava na hora, não posso dizer, eu não sei se inventaram lá, mas era desse tipo. Mas era o jeitinho, aquele jipinho dele, a maneira, porque ele aprendeu a dirigir já depois de 30 anos, já com quase 40 anos. Aí, como se diz a história, papagaio velho para poder falar da trabalho, viu, Sidney? Era uma dificuldade. Tem orgulho do teu pai. Eu tenho. E muita gente já sabia que era o jipe do papai, é igual carro de autoescola.
Não aproxima, que é o Jeep do Tião Mineiro. Desvia dele. Boa lembrança essa, viu? Mas, Gilberto, e desse tempo todo de criança, na sua adolescência, o que você lembra de Paragominas, assim? Que era bem pequena, né? Sidney, quando a gente começa a entender, o limite de Paragominas, para mim, era a Rua do Contorno. Fora da Rua do Contorno tinha a casa do Amilcar Tocantins, que era lá quase em frente onde é a Fundação Bradesco hoje, na fazendinha deles, e seu Eusébio, no Pimental, aqui antes da ponte, indo para o aeroporto, fora do núcleo Paragominas. E é óbvio, as ruas A tudo. cidade, então, era o módulo um, né? Era o módulo um. Um É, só. só um, só ali. Tinha mais nada fora disso. Mais nada fora Valtinho disso. Carvalho para lá, né? Valtinho Carvalho para Na lá. Cidade Nova, ali na É, fazenda dele, né? exatamente. O Pimental para cá, a área para lá, exatamente isso. E óbvio que ainda faltando muitas casas nesse percurso todinho. A única rua calçada era aquela rua principal, um calçamento de cimento, primeiro era buraco, né? Depois um calçamento O de seu Juquinha já cimento. chegou bem depois do teu pai aqui, né? Eu não tenho lembrança direitinho de quando ele chegou, mas já é depois do papai. Já Bem é depois depois. do papai. Que foi uma peça Aham. importantíssima também. O seu Juquinha e a Dona Terezinha, né? Uhum. Foi assim. São, Tem pessoas é ícones, esse né? patrimônio, são patrimônios que a gente tem que ajudar a Muita gente construir isso boa, né? aqui. Aham. Mas aí, Gilberto, Muitos, Sidney, produziram e ajudaram o crescimento com serviço, com trabalho, com ideias, e outros com caráter, com exemplos, com o né? exemplo. Porque eu sempre digo isso do papai. Eu acho que o que mais ficou para a gente é o exemplo, o caráter, a personalidade dele. Isso ajuda a Gilberto, construir. quando eu vim conhecer Paragominas, eu vim em 80 na exposição agropecuária, eu fiquei aqui uns 5 dias e foi amor à primeira vista. E o que eu já contei isso aqui já, mas você falando desse assunto aqui, me lembra sempre disso. A minha decisão de vir para Paragominas foi em função das pessoas que eu cheguei aqui e em 5 dias eu conheci, sabe? Eu já conheci alguns, o Cirilo Rupi, pai de Ciromar, foi um Aham. dos que me trouxe, que era amigo do meu pai lá. E eu tinha um colega de seminário que era funcionário do Banco da Amazônia, o Carlos Gilmar Zucoloto. Não sei se você lembra do Zucoloto, o Brancão. Não, acho que não. Ele era funcionário do base e me ligava, aqui é muito bom para mexer com madeira, vem para cá e tal. E a convite dos dois, era a exposição de agosto de 80, eu conheci muitas pessoas e eu me impressionei com a qualidade das pessoas, assim, o caráter, me agradou demais. Eu fiquei muito comovido da forma que eu fui recebido, né? Eu vi o potencial e comprei o lotezinho para montar a serraria lá no 12, lá onde está a Rosa. Por isso que eu acredito muito E para a você esse ver, começo. para você ver, muitas pessoas vindo de origens diferentes, de locais diferentes, e criar aqui dentro um núcleo de amizade tão forte, como se fossem vindos da mesma região, com o mesmo objetivo. Me impressiona muito isso, Aham. né? E uma peneira social passando, né? Não tem uma peneira? É, E vai peneirando, né? Quem não exatamente. é bom não casa Vai aqui, embora. né? Vai embora, não chega, não fica, fica de passagem. Gilberto, aproveitando a tua função de veterinário e pelo trabalho maravilhoso que você faz lá com o Lorival, que é meu vizinho lá, e eu vejo a qualidade do gado que o Lorival tem, que está nas tuas mãos, né? Desde bezerro, boi, confinamento, uma coisa. A pecuária, inegavelmente, foi a grande atividade econômica das primeiras 2 décadas, década de 60 Exatamente. e década de É, 70. Se derrubava mata machado para fazer pasto e botar boi. exatamente. Nós, Era da essa, madeira, era a tecnologia que a gente tinha. exatamente, boa naquela época, né? Uhum. Muito boa. Depois nós da Madeira começamos a chegar aqui, alguns em 70, os capixabas, que 75, 76, os Pancieri, Walter Leal em 78, os Dalmaso, Jonas, Everide já foi no início do ano de 80 e eu cheguei no final de 80 e então nesse período de 78 a 82 foi quando chegou aquele monte de madeireiras, né? Umas 50 madeireiras aqui num espaço de 4, 5 anos, né? E a cidade mudou completamente, né? E aí a pecuária que teve o auge dela na década de 60, de 70, né? 80, mas depois chegou um momento de que parou-se de derrubar e as terras de pastagem exauridas Exatamente. já foram Foram produzindo declinando. menos, né? Exato. Uhum. Aí nós iniciamos a agricultura
em 96, aquela cooperativa, Luiz Carneiro presidente, nós 20 Eu sócios que lembro dela. custeamos e tal. Fizemos a primeira colheita de soja em abril de 97. Estava junto lá quando começou os tratores a abrir aquela área lá no Arquimedinho. Arquimedes, isso aqui Aham. mesmo. Mas a pecuária que estava já definhando, ela viveu uma revolução nos últimos 20 e poucos anos, né? E eu me lembro bem de que quando o Dr. Moacir Corsi veio aqui, ele e mais os outros, que eu não me lembro direito, mas me lembro muito do Dr. Moacir, que é vivo ainda, né? Uma sumidade da questão da Com pecuária certeza. brasileira, né? Uhum. No nosso auditório, na Ciência Oliveira, do parque do sindicato lá, ele falava que era possível fazer aqui o que já estava fazendo em pecuária lá em São Paulo, Goiás, Tocantins e tal, falou em 40 arrobas por hectare de gado por ano, 1 hectare, a pasto. Parecia um sonho, né? Uma coisa muito distante. A nossa era 5 arrobas, 6, né? Nossa história era isso, É? né? 5, 6 arroba por hectare ano. O Moacir dizia de 35 a 40, né? E depois eu me elegi deputado, secretário de Estado, e eu fui com o Mauro Lúcio, do Sindicato Rural, assinar na DAO, em São Paulo, Da DAO, AgroScience, AgroScience, é. um convênio que ela ajudou a bancar Uhum. essa A implantação. DAO no tempo a Vale do Rio A Doce Vale também ajudou. entrou, Uhum. né? E alguns poucos pecuaristas acreditaram e apostaram nisso. Lorival Del Pupo, que você Aham. tem um rebanho dele na mão, Osmar Escaramuça aqui, Mauro Mauro Lúcio, Lúcio, o O Quincas, o Miguel Quincas, você Escaramuça. conhece bem, Aham. né? Miguel Isso. Escaramuça, uns 6 ou 7 aqui que Exato. acreditaram, né? E ele dizia: vocês têm que fazer como faz a agricultura. Vocês têm que corrigir a terra, tem que adubar, tem que dividir pasto, tem que botar coxo de água tal. E em tão pouco espaço de tempo, Gilberto, eu fico maravilhado de ver o que vocês já estão conseguindo fazer. Eu queria que você falasse um pouco. Você conheceu a pecuária extensiva de antes e hoje você faz essa É. pecuária Eu posso. moderna, que Eu não posso deve nada ao Paraná, nada nada, nada. ao Os sul do filhos tão Brasil. bem quanto É. tantos. É. Eu posso fazer 3 recortes, Ednei. Hum. O meu tempo de pré-acadêmico, que eu comecei a entender por gente, 75, 80 até 90, é, que é aquela pecuária mais tradicional, que tu já comentaste, abria as áreas, produzia, era muito colonião, colonião deu fungo, tira-se colonião, coloca-se o Quicuio, medícula né? é quicuio, deu cigarrinha, tira quicuio, coloca braquiarão, Aí Bracarão que resolveu. resolveu o problema durante muitos anos. Até 99. 99 saiu do Sindicato Rural, um grupo de 20 e poucos pecuaristas, e foi a Uberaba. É essa força do Eu fui Forte junto com o Paragominas. Gastão em Você 99. estava junto nesse Estava junto. grupo. Foi quando evoluiu a parte de inseminação em Paragominas, onde a maior parte daquele tempo, se eu não me engano, só a Fazenda Mironga inseminava em Paragominas. Daí para cá, Sidney fez um lote, Lorival, Mazinho, Arquimedes, Zocatelli, João Ribeiro e vários outros que a gente acaba não E a coisa lembrando. foi. Saiu de lá, o Quincas saiu dessa visita. Passaram-se alguns anos e aí veio essa outra etapa quando o Moacir Costa do Pecuária Verde, que Pecuária foi o Verde. projeto. Era o Moacir Costa na parte produtiva, Ricardo Rodrigues Ribeiro a parte ambiental Isso. e Matheus Paranho a parte de bem-estar Eram os animal. 3. Esses lembro. 3 juntaram e fizeram com que a gente saísse de 5, 6, 8, 10, os mais produtivos, para chegar a produzir 39 arrobas por hectare, com um custo de 25, mas sobraram 14. Então, talvez A 5, 6 não sobrava nada, né? não sobrava nada. Você gastava 4, 5, É. você vegetava naquela tua propriedade rural. É. Então, ela tem condições, ela dá para a gente produzir. E aí vem essa situação, Sidney. Paragominas chegou a 400 mil cabeças. Com o boom da agricultura, esse rebanho caiu para 200, 220. Esses números a gente consegue na deparar. 1000 cabeças. 220 mil cabeças. Hoje já estamos com 380 de novo. Voltou o mesmo rebanho E do com- passado. Exatamente. Com a área bem Só menor. para quem não tem noção, o município de Paragominas tem 1.938.000 hectares, toda a área territorial, compreendendo tudo, né? O que mais tem é floresta, felizmente. Nós temos 60, ou 61, 62% desse território de Paragominas ainda em floresta nativa, mesmo que já tiramos madeira uma vez ou duas, mas a floresta continua em pé, manejada.
E então nós temos 1.200.000 de floresta, Uhum. de hectares, 1.200.000 hectares, e uns 700.000, 700 e poucos mil hectares de área aberta. Olha bem, nós tínhamos essas 360, 380 mil cabeças de hoje, que era o mesmo rebanho de antes, ocupando todos esses 700 e poucos mil hectares. Exato. Ou seja, nós tínhamos 2 hectares por cabeça, Mais ou menos isso. ok? Porque já estava degradada, né? Aham. O que aconteceu? 250 mil hectares de agricultura, acho que, sei lá, uns 60, 80 mil, 100 mil, sei lá, de reflorestamento, piscicultura, tem tanto, cacau, já tem tantas coisas novas, né? Então, eu acredito que com menos da metade da área dos 750 mil hectares abertos, nós temos novamente o mesmo rebanho de antes. Uhum. Ou seja, não só a agricultura foi extraordinário, o avanço dela, não só o reflorestamento, mas a própria pecuária, que hoje certamente produz o dobro por hectare ou mais, né? Ah, com Na certeza. média, É. né? E a gente vê, Sidney, rodando nessas áreas, que ainda temos muito que evoluir. Em áreas que vai ainda para a agricultura, que tem muita área que está com pecuária com produtividade baixa, que eu acho que a agricultura vai lançar a mão delas, e muitas outras áreas de pecuária, onde a agricultura talvez não seja tão produtiva, que a pecuária vai tornar intensiva. Gilberto, fala um pouquinho, então, hoje dessa integração pecuária-agricultura. Sidney, lá no começo, quando vocês mesmos começaram a implantar a agricultura, os pecuaristas ficavam, agora pronto, agora nós vamos deixar ficar de escanteio. Ah, é só agricultura. E às vezes até hoje Parecia uma competição, né? parecia uma competição. E às vezes até hoje existe polo pecuarista e polo Agrícola. agricultor. Os dois funcionam juntos. Um depende do outro. A agricultura, às vezes, depende da pecuária para um descanso do solo. A pecuária depende da agricultura para um resíduo da agricultura atender a pecuária. E sem contar que a gente pode trazer aí o semi-confinamento, pode trazer o confinamento, pode trazer a suinocultura, pode trazer a avicultura com a sobra da agricultura. Então, anda as duas juntas. O município consegue crescer, mas com certeza absoluta. O que parecia uma utopia, hoje é uma, É uma realidade. realidade. É uma realidade. Paragominas, É óbvio que a gente, como paragominense, a gente quer ver isso verticalizar ainda mais. Então vai ter que vir mais indústrias para poder agregar isso aqui dentro do município. eu acho, Aí vai depender muito do poder público ajudar com que isso aconteça. eu acho que, na minha visão, desses 60 anos, 63 anos que o Paragominas já existe, considerando a Belém Brasília de 60, 61, Uhum. já se passaram 62 anos, 63. Eu divido, eu divido esses 60 anos em duas fases. A primeira, que foi pecuária extensiva, Uhum. e a segunda, onde foi a madeira, e depois, logo em seguida, a agricultura. E nós estamos, uma sensação que eu tenho, Gilberto, é que nós estamos iniciando a terceira fase. Um novo ciclo que se começa agora com a agregação de valor nos grãos, com a agregação de valor na pecuária, com indústria, com tudo isso. A própria esmagadora de soja, que daqui a 2 anos vai estar produzindo farelo e óleo, né? A própria Copenorte também agora já produzindo a ração integral, que já está aqui. Tá aí já. Né? Um passo. Veja bem, os grãos hoje saem de Paragominas, vão 1.700 quilômetros para Fortaleza, faz a ração e volta para cá. Agora vai ficar aqui. Vai ficar Você aqui. tá Quer dizer, só essa logística Uhum. de deixar de ir o grão para Fortaleza, que a fábrica deles aqui é a maior do norte agora, e transformar em proteína animal aqui. Aham. Quer dizer, Nós precisávamos comprar farelo de soja vindo do Goiás, Mato Grosso, certas regiões do Maranhão. Hoje não, já se produz em Paragominas. Então eu vejo, Beto, que nós estamos iniciando, para mim, um terceiro ciclo de maior agregação de renda, de emprego, de tecnologia, entendeu? A própria academia que já é presente aqui agora, né? Os cursos, né? Eu precisei sair de Paragominas para poder cursar e voltar. Hoje os jovens daqui não precisam, Sidney. Nós temos toda essa academia aqui. Aliás, o nosso jovem, ele precisa se antenar de que ele está no melhor país do mundo, o estado mais promissor do Brasil, que é o E na Pará, melhor cidade. e na melhor cidade do Pará. Vamos parar de chorar. Problema todo mundo tem, desafio é todo dia, né? Sidney, é muito fácil eu reclamar, mas se eu parar e olhar o que foi que eu fiz para ser melhor, fui embora?
Resolve? Resolve? Não, Não. não resolve. Eu acho que essa omissão nossa não pode Até acontecer, porque Sidney. Paragominas continua recebendo gente do Brasil inteiro, porque é evidente que nós somos um polo, né? E até porque as terras também, lá no sul do Brasil, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no São Paulo, em relação, ainda são muito mais caras do que Com aqui. certeza. Aqui já subiu muito, porque o desnível era muito grande antes, né? É. Mas não tenha dúvida, uma família que tem uma propriedade pequena no Paraná, que depois tem dois, três filhos, é natural que vá avançar para buscar uma outra fronteira, né? Eu vejo assim, muito otimista. E você, Gilberto, como é a tua visão? Você que está no campo todo dia, né, hora numa fazenda, hora em outra, e participa de simpósios, de treinamentos, né, que isso não para nunca, na tecnologia todo dia É em está movimento. em movimento, Eu, né? eu- eu sempre digo que é uma das atividades mais dinâmicas que existe. É a atividade rural. A própria exportação de boi vivo, Gilberto, eu vejo esses bois que vocês mesmo produzem lá, esses pretinho, marronzinho, como é que é o nome daquele? Aberdeen. Aberdeen, né? É, o Gastão, que é muito entusiasmado com isso, e no programa que ele teceu, e o Mauro Luz também, né, que é um conhecedor do assunto. Nós não devemos nada a outros estados, não, né? A pecuária hoje Sidney, aqui. a gente tem o privilégio de receber, desde o tempo do Moacir Cossi, vários e vários consultores. E a gente fica encantado de ver o brilho nos olhos deles quando eles presenciam a nossa pecuária. O nível de tecnologia que nós temos, a capacidade de produção que nós temos. Então, isso nos fortalece e faz com que a gente consiga ser mais produtivo. É óbvio que a gente passa por dificuldades, são ciclos. Estamos em ciclo de baixa, mas o de alta vai vir. E essa é a hora onde a gente não pode levantar o pé. É hora da gente ficar o pé e manter o que a gente tem e E, de continuar produzindo, e me Sidney. passa aqui olhando para você, agora me lembrei de uma figura, que é teu sogro, né? E que fez parte desse trabalho todo, né? Porque aqui veio os maranhenses, né? Que maior número, Ah, os cearenses, os piauienses, né? Os paraibanos, né? Os rio-grandenses, os os pernambucanos, pernambucanos, igual doutor Jaci, Gessé Pereira, preto velho. Preto velho. Um abraço, doutor Gessino, faz tempo que eu Aham. não vejo. Sei que ele está morando aqui agora, Tá né? morando aqui agora, É, mas tá com Alzheimer. já, Já tá com Alzheimer. Às vezes tem dificuldade para reconhecer a gente e tudo mais. igual a minha mãe. Mas teve a sua participação na Teve a construção de participação de Paragominas. tantos, né? Aham. Um abraço, E, a- doutor e, e, aí, Gessino. e aí, Sidney, voltando para a pecuária, Hum. nós temos um fato importante o mês que vem agora, que é possivelmente, já está confirmado, a última campanha de vacinação contra a Ah, é. aftosa no Eu fiquei município e no maravilhado. estado. A semana passada, uns 10 dias atrás, teve uma senhora que a Maxiele trouxe, uma pecuarista de São Paulo, a doutora Tereza Cristina Vendramini. Eu fiquei muito impressionado, ela que foi presidente da Sociedade Rural Brasileira, né? A primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira em mais de 100 anos, né? Viajou muito com o Bolsonaro pelo mundo afora, na Arábia Saudita, né? Levando o melhor da pecuária. E é pecuarista no interior de São Paulo, Aham. terceira ou quarta geração. E eu fiquei muito impressionado de ver a fala dela do que a pecuária está fazendo nessa integração também lá no sul do Brasil, né? Uma coisa maravilhosa, né? E o próprio mercado que o Brasil está cada vez mais se qualificando no mundo, né? Com a erradicação da febre aftosa, abrirá novos mercados, abrirá novas fronteiras que hoje tem barreira à carne brasileira por causa Pois é, e disso. nesse encontro que essa senhora fez a palestra no Sindicato Rural, a diretora da Depará anunciou que esta vacinação agora do mês de abril Uhum. será possivelmente, Deus queira que dê tudo certo, a A última última vacinação do gado do Pará. Para quem não sabe, a gente vacina o gado 2 vezes por ano, não é duas isso? vezes por ano. Isso, nós primeiro conseguimos um atestado lá de Paris, né, que diz que o Pará era o estado sem a fitosa com vacinação. Exato. E agora tudo nos leva a crer que nós vamos comprovar que Erradicação da aftosa e vai ficar sem sem vacinação. vacinação. Gente, isso é uma apresentação para o mundo inteiro, É. né? Eu vejo as plantas, inclusive, que estão sendo reconhecidas cada vez mais no Brasil para serem fornecedores de carne para a China, né? Você já imaginou o mercado chinês com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Que mercado tem para essa pecuária brasileira, né? Que bom, Gilberto. Prazer enorme te receber aqui. Um abraço para a dona Anice, tua mãe, doutor Gessino, se você puder dar para ele um abraço. Parabenizar o teu trabalho lá com o Lorival. Eu me maravilho atravessando a Retiro lá, né? Que eu sou vizinho do Lorival.
de ver a qualidade do que o Lorival faz contigo lá na pecuária, integrado lá com o Ítalo, lá na Na parte agricultura, agrícola. né? O melhor exemplo que nos orgulha muito. Nós que partimos do zero há 27 anos atrás, com a primeira roça de soja do Pará, aqui em Paragominas, e logo depois, em seguida, vocês iniciarem esse trabalho da pecuária verde, né? E esse resultado todo. Essa é a Paragominas que nos entusiasma, mesmo com as dificuldades e desafios que todo dia a gente enfrenta, né? E vai continuar Essa existindo. questão da mão de obra mesmo hoje, né? É, Existe um hiato aí, um buraco, né? Mas não é só a pecuária, todas as atividades hoje tem problema de mão de obra, né? a gente tem essa dificuldade, Sidney, e às vezes a gente precisa valorizar um pouco mais as nossas origens, as nossas raízes, valorizar aquilo que nós fazemos. E muitas vezes a gente não pode fazer mais porque nós lutamos pelo mais, mas não vamos reclamar daquilo que a gente está fazendo. Eu acho que se essa geração que está vindo, são os filhos meus, os Quantos futuros filhos? netos, eu tenho 3 filhos. Já tem É, neto? não, ainda não. Eu tenho 3 filhos, o mais velho formou em Direito, o do meio em Fisioterapia, e o mais novo é veterinário, está sofrendo feito eu também. Já está no campo trabalhando. Foi muito bom, Gilberto, te receber aqui, Aham. viu? Com a história rica do Tião Mineiro. Você tem muito orgulho do teu pai. Teu pai foi um ícone de pioneirismo e não só por ter vindo na frente, mas de ter sido a pessoa que foi o Tião Mineiro, entendeu? Do jeitinho dele, sistemático e tudo, mas de grande amizade e consideração, e que a partir dele foi se formando a Sociedade Paragominas, né? Um abraço a todos, gente, um bom final de semana, que a gente possa estar juntos na semana que vem. Fique com Deus. Obrigado, um abraço e tudo de bom.